Olá, você mais uma vez aqui conosco na nossa Web TVO e o nosso cantinho aqui de diálogo, nosso diálogo aberto. Um bate-papo para você ficar sempre inteirado das coisas de Sumaré e, claro, tudo aquilo que é muito relevante. E hoje, muito relevante falar com a nossa advogada, nossa doutora Márcia Lopes, ela que é advogada previdenciária. Nós vamos tirar umas dúvidas com ela e também, para o seu interesse, saber um pouquinho mais sobre aposentadoria. É isso, doutora? Muito obrigada, mesmo. Viu? Muito obrigada pelo convite, mais uma vez de volta aqui. Mais uma vez. Muito feliz pelo convite. Eu estou achando que ela vai ter que fazer um programa semanal aqui, porque são muitas perguntas. Estou à disposição. Doutora, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria da pessoa com deficiência. Isso mesmo, é um tema bem relevante. Tem tido bastante procura, porque hoje muitas pessoas estão doentes, tem alguma doença crônica, faz tratamento, ou tem alguma deficiência, né? Então, muito importante a gente ressaltar esse tipo de benefício que já existe há algum tempo, mas está apenas há pouco tempo sendo mais falado, E né? muita Mais gente divulgado. não sabe também, né? Muita gente não sabe, isso mesmo. Quando a senhora fala pessoa com deficiência ou doença crônica, seria aquela pessoa que tem alguma deficiência mesmo, um deficiente físico? Uma doença crônica seria aquela que mantém-se em tratamento? Exato. Deficiência, a gente tem aqui, até trouxe uma definição para ficar bem legal, para ficar bem explicadinho. O que é deficiência, né, para fins de aposentadoria? Conforme está inscrito no artigo 303 da nossa Instrução Normativa da Previdência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, assim, resumindo, Isso. É todo tipo de deficiência, não apenas aquela pessoa que está em cadeira de rodas, que tem uma deficiência física, é qualquer tipo. Por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência intelectual, né, ou uma deficiência mental, por exemplo, também visão monocular, perda auditiva, problemas na coluna, enfim, é qualquer doença a qual ela faz algum tratamento de longo prazo. Certo. Quando pressão alta, a pessoa que como que a gente diz? É a pessoa que... Cardiopata. Cardiopata. E aí? Ela pode recorrer? É assim. Nós costumamos definir a deficiência, né, com relação a barreiras. Então, não é o nome da doença em si. Por exemplo, tenho neoplasia maligna, tenho direito de me aposentar nessa condição da pessoa com deficiência? O que vai caracterizar a dificuldade dela, por exemplo, ela tem como você disse, uma cardiopatia grave. O que impede ela de exercer as suas atividades? Então, ela consegue trabalhar? Se ela não conseguir trabalhar por conta dessa cardiopatia grave, e vamos supor, não tem cura, não é uma coisa temporária, é algo que vai cada vez mais agravando. Sim. Então, ela pode sim ter direito nessa aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas aí teria que ter todo um respaldo médico, né? São Sim, exames. Isso. A pessoa tem que ter um acompanhamento médico. Exato. Quem tem alguma doença crônica sempre está fazendo tratamento, né, direto. Então, ela tem que ter exames, documentos médicos que comprovem aquela doença ou aquela deficiência. Aquilo que impede ele de trabalhar. Na verdade, não precisa impedir totalmente. Sim. Ele pode trabalhar, mas ele trabalha com algumas dificuldades. Certo. E isso que caracteriza a deficiência, são as barreiras que ele enfrenta, né? Ele não está na mesma igualdade com aquele que não tem nenhum problema de saúde. Porque, inclusive, quem tem alguma deficiência pode se aposentar e continuar trabalhando. Talvez seja por isso que o INSS não libera tantas aposentadorias assim. Eu acredito que, assim, existe sim, né, essa dificuldade das perícias. Os peritos, eles avaliam, mas acabam negando.
Porque assim, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem duas modalidades. Ela pode ser por tempo de contribuição ou por idade. Então, eu vou explicar cada uma delas para as pessoas poderem entender esse tipo de aposentadoria. Na aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, a mulher ela tem que atingir um número de contribuições, então, de tempo de contribuição. Que nós partimos sempre 28 anos de tempo de contribuição numa deficiência leve. Por que deficiência leve? Porque a deficiência nesse tipo de aposentadoria, ela tem graus. Ela pode ser uma deficiência leve, ela pode ser moderada ou grave. Então, a gente sempre parte da leve porque é a mais comum. Então, a mulher não tem limite de idade. Ela pode se aposentar com qualquer idade nessa modalidade por tempo de contribuição. Sim, qualquer idade nessa contribuição, mas ela tem que ter 28 anos de tempo de contribuição. E se ela não tiver esse tempo e tiver uma comorbidade? Se essa comorbidade impossibilitar ela temporariamente de trabalhar, ela pode requerer o auxílio doença por incapacidade temporária. Isso, o auxílio doença. Sim. Porque a diferença do auxílio por incapacidade temporária desse tipo de aposentadoria, qual é? É que no caso do auxílio doença que a gente fala, né? Ela está impossibilitada de forma total, mas é temporária. E na aposentadoria por tempo de contribuição, ela não é total, porque ela pode trabalhar, mas ela é definitiva. Sim, e quando a senhora diz temporária, ela precisa sempre fazer novamente os exames, passar pela perícia, não é? Isso. Para dar continuidade. Isso. Agora, vamos lá, então, retomando. Na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. A mulher, 28 anos de tempo de contribuição, independente da idade mínima. E o homem? O homem no caso, não tem limite de idade, mas tem que ter 33 anos de tempo de contribuição, numa modalidade de deficiência leve. E, no caso, o que conta para esses 28 anos para a mulher ou 33 anos de tempo de contribuição para o homem? Conta tempo de trabalho, de carteira registrado, né? Conta tempo de contribuição de carnê e também conta tempo trabalhado especial, exposto a agentes nocivos que podem prejudicar a saúde. Esse tempo especial, ele ajuda a aumentar o tempo de contribuição para a pessoa atingir, no caso o homem, 33 anos, no caso a mulher, 28 anos de tempo de contribuição. Esse é por tempo de contribuição. A outra modalidade é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A diferença qual é? Nessa modalidade tem que ter idade mínima. A mulher, 55 anos de idade. O homem, 60 anos de idade. E ambos têm que ter 15 anos de tempo de contribuição, sendo já portador dessa doença ou dessa deficiência. Há 15 anos, no caso. Isso. E ter contribuição nesses 15 anos, sendo portador dessa doença ou deficiência. No caso, por idade, não se leva em consideração se essa deficiência lá é leve, moderada ou grave. Completando o requisito da idade e, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição com a doença ou a deficiência, ela poderá se aposentar por idade. E, assim, é muito vantajosa essa aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, porque a mulher se aposenta por idade com 62 anos. Mas se ela tiver alguma doença crônica ou deficiência, é com 55. Então, ela antecipa em 7 anos a sua aposentadoria. Ah, sim, existe essa possibilidade. E o homem? O homem se aposenta normalmente com 65 anos de idade. Se ele for portador de alguma doença crônica ou deficiência, ele aposenta com 60 anos de idade. Então, antecipa 5 anos também a sua aposentadoria. Então, por isso que a aposentadoria da pessoa com deficiência ou que tem uma doença crônica é muito vantajosa. Ela antecipa a aposentadoria da pessoa, tanto no tempo da contribuição como por idade.
E o cálculo desse benefício é o muito vantajoso. Por quê? Porque ele mantém o valor do benefício em torno do valor que a pessoa recebe na ativa trabalhando, porque não tem aplicação do fator previdenciário na média. E se ela não estiver trabalhando, qual parâmetro que é usado? É sempre as contribuições, somam-se as contribuições de julho de 94 até o último vínculo de trabalho ou contribuição. Entendi. Doenças crônicas, a hipertensão estaria aí? Sim, desde que é aquilo que a gente falou no começo, né? O que a hipertensão causa que me dificulta trabalhar? Porque eu posso ter hipertensão... E pode trabalhar. E posso trabalhar normalmente, ela é controlada. O que vai fazer eu me diferenciar das outras pessoas é se essa hipertensão for tão grave a ponto que eu não consigo trabalhar. Então, eu tenho o quê? Assim, não é que eu não posso trabalhar. Eu posso, mas com muita dificuldade. Então, posso me aposentar mais cedo. E se eu puder continuar trabalhando, ótimo. Mas também, se eu não quiser mais trabalhar, aposentado, você não precisa mais trabalhar. Entendi. É interessante, né? Porque muita gente não sabe disso, viu? Sim. E a vantagem da pessoa se aposentar por tempo de contribuição ou por idade, sendo, né, portador de deficiência, é que se ela se aposentar por invalidez, ela não pode mais trabalhar. Aí invalidez já ou perdeu um braço, ou perdeu uma perna, ou perdeu né? Total. A invalidez é uma incapacidade total e permanente. Não posso trabalhar. E se me aposentar por tempo de contribuição ou por idade portador de deficiência, eu posso voltar a trabalhar. Por exemplo, tem pessoa que tem visão monocular. Vamos explicar o que é visão monocular. Isso, a visão monocular é quando a pessoa enxerga apenas com um olho. Certo. O outro, por exemplo, por um problema grave de descolamento de retina ou por um glaucoma, Isso. Ela ficou cega de um olho. Ela está impossibilitada de trabalhar? Não. Não. Ela pode trabalhar. Mas ela tem uma dificuldade. Mas ela tem uma dificuldade. Ela tem barreiras. E são essas barreiras que caracterizam a deficiência e que poderão, né, aposentar-se mais cedo. Uma outra modalidade de deficiência auditiva. Então, muitas pessoas têm uma deficiência que pode ser de um ouvido só ou dos dois, depende, essa perda, né? Que ela também pode ser caracterizada como uma pessoa com deficiência. E aí ela pode se aposentar mais cedo. Assim, alguns casos que a gente pode citar. Por exemplo, a pessoa quando ela tem câncer. A mulher, por exemplo, câncer de mama. Ela retirou a mama, ela fez um tratamento, hoje ela está estável. Mas ela tem dores. Ela tem dores no braço, tem formigamento. Então, ela está sem os sintomas do câncer, sim, mas ela tem... Ela tem nós falamos que ela tem as sequelas, exatamente. Então, essa sequela permite que ela se aposente na modalidade deficiência, né? Por tempo de contribuição ou por idade. Então, assim, vamos supor, a pessoa, há 20 anos atrás, a mulher descobriu um câncer de mama. Ela fez o tratamento, teve que fazer a retirada. Durante um longo tempo, ela fez os tratamentos certinho. Depois, ela está estável, porém com sequelas. Tem dores no braço, formigamento, inchaço. E essas sequelas permitem... Que ela se aposente na modalidade por tempo de contribuição ou por idade, com a deficiência, né? Com essa sequela. Certo. Existe um outro assunto que a gente também queria relatar. Eu costumo dizer senhora, mas ela é tão jovem, tão simpática, tão nova, que a gente fala senhora, dá uma impressão, né? Com você, Márcia. Vamos falar, então, nesse mesmo tema? Vamos falar dessa revisão. Existe revisão nesse sentido? Sim. Porque, assim, a lei ela é de 2013. Então, quem se aposentou após outubro de 2013, quando já existia a lei complementar da deficiência. Certo. Mas ela era portadora, naquele momento que ela se aposentou, ela era portadora de alguma deficiência ou alguma doença grave. E ela não se aposentou nessa modalidade. Ela aposentou por outra modalidade, que seja por idade, por tempo por invalidez. Certo. No prazo de 10 anos que ela se aposentou, 10 anos, ela pode requerer uma revisão.
para mudar o quê? A espécie do benefício. De aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição normal para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E essa revisão garante a ela o valor correto de um, o valor correto do outro, e ela pode fazer a opção. E isso, o que vai ser muito benéfico é porque nessa nova modalidade, o valor do benefício é bem melhor por conta do cálculo que é diferenciado. Então, a gente sempre tem divulgado, se você aposentou, sendo portador de alguma doença grave ou deficiência, pode requerer revisão no prazo de 10 anos. Muito bem. Tá aí uma coisa que eu não sabia, viu? São tantos pormenores, né? Mas o INSS, Márcia, você acha que ele está nessa toda dificuldade que a gente está vivendo no país? Ele consegue, as perícias conseguem liberar ou eles estão tolhendo isso? Então, ótima pergunta. Quando a pessoa requer esse tipo de aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem que passar por 2 perícias. Uma perícia médica e uma perícia de avaliação social. Na perícia de avaliação médica, ela vai levar os relatórios, os exames que comprovam essa doença ou essa deficiência, certo, que tem que ser comprovada no mínimo há 2 anos. Tem que ser portador dessa deficiência ou doença por no mínimo 2 anos. Uhum. E aí depois você passa por uma avaliação social. O que acontece nessas 2 perícias, médica e avaliação social? Eles fazem várias perguntas para o periciando referente a barreiras que ele tem sendo portador dessa deficiência. E vai pontuando, vai dando pontos para cada pergunta que ele faz. De 25, 50, 75 ou 100. No final, soma-se a pontuação dessas 2 perícias, dessas 2 avaliações. E a totalidade dos pontos que for considerado é que vai dar se ela vai concluir se ela é uma deficiente leve, deficiência moderada ou grave. Atualmente, nós temos percebido algumas coisas assim, bem assim, ruins nesse tipo de benefício. As perícias estão demorando para ser agendadas, meses, às vezes até 1 ano para agendar essas perícias. E as perícias estão sendo muito ruins. Elas não têm avaliado as pessoas com essas deficiências num todo. E acabam pontuando um valor que não é caracterizado a pessoa como deficiente. E aí a pessoa não recebe exatamente devido à contagem desses pontos. E aí, no caso, o que tem que fazer? Tem que fazer, procurar, né, uma pessoa especialista, um advogado especialista em direito previdenciário para entrar com a ação na justiça, para poder recorrer. Tá aí a necessidade que você tem aí de um advogado previdenciário, né, Márcia? Sim. Agora, vamos falar aqui, doutora, sobre essa... Quando você falou perícia social, é isso? É uma avaliação social. Mas o que seria isso, avaliação social? Porque a avaliação médica, a gente sabe, leva os exames, o laudo médico. Mas e a social, o que seria? É uma entrevista. Sim, mas... Né? Eles perguntam várias coisas de acordo com a dificuldade que a pessoa apresenta. Por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade motora. Então, ela vai fazer várias perguntas que caracterizam essa dificuldade motora. Se ela tem dificuldade de andar de ônibus, de se locomover de carro, se locomover dentro do trabalho, se locomover em casa, vai verificar o quê? Essas barreiras que ela enfrenta. E ela pontua. Como que ela pontua? 100, se não houver nenhuma dificuldade. 75, se houver uma dificuldade razoável. Ela faz as atividades, mas com um pouco de dificuldade. 50, ela faz com mais dificuldade, né? Dependendo de terceiro. E 25, ela não consegue realizar aquela atividade. Então, todas as perguntas que... Tem uma pontuação. Tem uma pontuação. E a soma da pontuação que vai caracterizar a deficiência ou não caracterizar a deficiência. E eu posso dizer para você que nas últimas perícias que a gente tem acompanhado, os resultados estão muito ruins, porque a gente vê que a pessoa tem uma deficiência, mas elas pontuam como se não houvesse nenhuma deficiência. Porque eu tenho visto casos, a gente tem visto casos, por exemplo, sobre aquela cirurgia de quadril, né, por exemplo.
A pessoa trabalha com pintura de casa, por exemplo, né? E ela teve um desgaste no quadril, muita dor, mancava, tal, tal. Bom, isso é um exemplo, tá? E aí a pessoa precisou operar, colocar, né? Prótese. Ela pode se aposentar, porque, na verdade, ela tem essa dificuldade, né? E vai ter para sempre. Sim. Porque ela não pode mais subir no andaime, sim, né? Ela é uma candidata, né, a se aposentar na modalidade por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, se ela tiver bastante tempo de contribuição, porque se for homem, 33 anos de contribuição, vamos supor que ele tenha 2 anos que ele fez a cirurgia e ficou com essas sequelas, e tem 33 anos de contribuição. E se ele não tivesse, ele sempre trabalhou autônomo? Se ele tiver também a contribuição com o carnê do INSS, a GPS, também conta normal. Não, mas ele não pagou. Ele é uma pessoa... Vamos ver um caso assim. Uma pessoa que nunca contribuiu com o INSS. Que nunca contribuiu. Tá. Quando a pessoa nunca contribuiu com o INSS, o único benefício que ele pode tentar conseguir é um BPC Loas. Que é um benefício assistencial no valor de um salário mínimo para o idoso de 65 anos ou mais, ou para pessoas com doença ou deficiência crônica e que não têm condições mais de trabalhar. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Tem uma pessoa que contribuiu por muitos e muitos anos, um homem, mas ele tem 60 anos de idade. E ele teve diabetes, complicou, teve que amputar a perna, está na cadeira de rodas. Ele não tem idade para se aposentar por idade, 65, e ele não tem 35 anos de contribuição para aposentar por tempo de contribuição, e faz muitos anos que ele está sem contribuir com a INSS. Então, você pode requerer um BPC Loas, que é um benefício de prestação continuada, na qualidade de pessoa com deficiência. E aí, se ele for caracterizado como uma pessoa baixa renda, critério de deficiência e renda, se ele vai passar por perícia também, perícia médica, né, no BPC Loas por deficiência, e ele poderá receber o benefício de um salário mínimo. Então, mas esse Loas, ele não é só para deficiência. Ele pode, a pessoa, por exemplo, por um idoso, por vulnerabilidade social, por pobreza, ou ele pode requerer? Se ele tiver 65 anos de idade, sim, que aí vai ser o BPC Loas idoso, 65. Agora, antes de 65, só se for por algum problema grave de saúde. Não, ele tem 80. Se ele tiver inscrito no cadastro único do município como baixa renda. É isso que eu queria saber. Consegue. Então, por exemplo, a pessoa, ele nunca contribuiu, ele vive em vulnerabilidade, mas ele precisa estar inscrito no cadastro único, que é o CRAS. Isso. Do município. Isso, ele tem que ser considerado baixa renda, não ter renda. Certo. Aí, tendo 65 anos de idade ou mais, conseguiria esse benefício de salário mínimo mensal. Certo. Ok, de um assunto agora que eu acho importante, que é o salário maternidade. Vamos falar sobre isso, porque tem muita gente, muita parturiente, né, que não sabe disso. Sim. Bom, o salário maternidade está previsto em lei, né? É um direito do trabalhador, da trabalhadora, né, no caso. Tanto que trabalha com registro em carteira profissional, né? Que a gente fala que é o CLT. Isso. Quanto para as pessoas que contribuem com a sua GPS, a sua guia todo mês, né? Seja ela uma contribuinte individual autônoma, seja uma facultativa dona de casa, seja um MEI, uma MEI, né? Ou até aquela contribuição da baixa renda, que também nós temos essa possibilidade. Certo. Aí o salário maternidade, ele é um benefício previdenciário devido a essas contribuintes pelo prazo de 120 dias. E não é somente, as pessoas falam assim, mas somente quem... 4 meses. 4 meses. Somente quem tem o bebê tem direito? Não. A lei também prevê direito para quem adota e também para aquela que tem um aborto espontâneo. Ah, é? Existe também essa previsão. Então, no caso aqui, qual que é o fato gerador, né? O fato que pode gerar o direito ao benefício? É o nascimento da criança, o nascimento do bebê. Ou a perda, né, no caso. Se ele nascer morto, a gente fala que é o nat morto, a mãe terá direito ao benefício do mesmo jeito. Porque ela teve a gestação, né? Então, assim, no caso, de parto, nat morto, também vai ter direito. Adoção também, de menor até 12 anos.
Você adotar uma criança até 12 anos, também tem direito. Até né? 12. Até 12, isso. E também no caso de aborto não criminoso. E né? esse salário maternidade, pode ser salário paternidade também ou não? Na verdade, não existe ainda, mas se, por exemplo, vamos supor, é um homem que adota, Isso. tem direito também. Ah, tá. Né? Isso tem direito. Vai entrar nessa parte do pai, né? O pai adotivo. Porque, na verdade, esse benefício fala salário de maternidade, né? Mas também pode ser paternidade, mas né? também pode ser paternidade, sim, né, Márcia? Sim, nos casos de adoção. Isso. Né? Só nos casos de adoção, né? Sim. Porque não tem jeito. No caso de adoção, o pai terá direito, né? E assim, esse benefício, ele tinha uma carência que a gente fala, que é o número de contribuições que a pessoa tem que ter para ter direito a esse benefício. Que ela era de 10 contribuições mensais. Ou registrado. A pessoa que é registrada, o direito dela é imediato. Não importa quantos dias ela está registrada. Tendo o registro antes do parto, né, ali, ou da adoção, se for o caso, tem direito imediato. Agora, para as seguradas, ou segurados, no caso, né, que tiverem a contribuição como autônomo, facultativo, MEI ou baixa renda, eram exigidas 10 contribuições mensais. Por que 10 contribuições mensais? Por que 10? Porque não poderia começar a recolher sabendo que estava gestante. Porque a gestação normalmente demora 9 meses, né? E se eu sei que eu estou gestante faz 1 mês, eu começo a contribuir com a Previdência, eu vou ter só 9 contribuições. Então, verdade. exigia 10 para que não houvesse a gente fala que não houvesse uma tentativa aí de direito, já sabendo que era portador daquela... É como os planos de saúde, né? Isso. Como é que vai cobrir se você já era portadora da doença. Então, tem que ser antes mesmo. Então, para quem contribuía como contribuinte individual autônomo facultativo, né, exigia-se 10 contribuições antes do parto, antes do nascimento. Só que agora, em julho, nós tivemos uma mudança muito significativa para as pessoas que contribuem com a sua GPS ou com o seu carnê do INSS. Não são mais exigidas 10 contribuições. É exigido uma contribuição dentro do prazo, né? Que a pessoa mantém ali a qualidade de segurada que a gente fala, que ela está vinculada ao INSS. Uma contribuição válida, em dia, antes do nascimento do bebê. Então, dá direito ao salário maternidade de 4 meses, no caso da contribuinte autônoma. Então não precisa mais as 10. Exato. Então, uma mudança boa, né? Uma mudança muito importante que ela começou a vigorar agora em julho, porém, assim, ela é desde do final do 2024. Acontece que os benefícios estavam sendo negados pelo INSS pelo fato de não ter as 10 contribuições. Mas o INSS começou agora, esse mês de julho, a reconhecer uma contribuição válida antes do parto, dentro do período de vínculo com o INSS, como sendo válidas para ter direito a esse benefício. Muito bom, melhorou muito então, né? Sim. Com todos os problemas do INSS, a gente consegue ver uma melhora aí nesse sentido. Essa foi uma mudança bem significativa. Tem mais alguma mudança boa? Então, no momento, é essa. No momento é essa. Tá certo. Doutora, mais alguma coisa, assim, alguma mudança, alguma coisa que a senhora queira explicar para os nossos ouvintes, mais alguma coisa que a gente possa saber, entender, porque esse LOAS, tem tanta gente que complica isso, porque precisa pagar, não precisa pagar, não, a pessoa é vulnerabilidade, ela vive em vulnerabilidade, como que ela faz? Mas ela tem que ser cadastrada no CRAS da cidade, porque assim tem um registro ali, né? Sim. Sem isso, não tem como. Exato. O BPC LOAS, eu acredito que ele seja um benefício, um dos benefícios, ou o mais procurado. Eu acho também. E o mais pago pela Previdência Social. O maior número de benefícios da Previdência Social é o BPC LOAS. E é sempre um salário mínimo? Sempre salário mínimo. Porque ele não é um benefício, a gente fala que ele é um benefício social, assistencial.
Porque, necessariamente, você não precisa ter contribuído há um certo tempo atrás e hoje não estar contribuído. Você pode nunca ter contribuído. Depende da sua renda. Você pode nunca ter contribuído ao INSS, nunca trabalhado com carteira registrada, mas ter direito. Mas só que tem os requisitos, que no caso, como eu falei, né, recapitulando, benefício de prestação continuada por idade. O idoso tem que ter 65 anos de idade ou mais, tanto homem como mulher. E tem que ser considerado baixa renda. Baixa renda. Não ter renda. Houve uma época que houve um pente fino nesse LOAS, não houve? Sempre tem pente fino. Sempre tem. Por quê? Porque tem uma exigência que a cada 2 anos precisa ser atualizado esse cadastro. E muita gente não comparece mais. Está recebendo benefício, nunca mais volta lá no CRAS para atualizar. Esses daí, se o pente fino atingi-los, o benefício vai ser cessado, até a pessoa comparecer no CRAS e atualizar os dados dela. Por que atualizar os dados? Porque muitas vezes eu estou desempregada no momento que eu vou requerer o benefício. E depois eu posso me empregar. Se cruzar o CPF, cessa na hora, mas... Então, por exemplo, se a pessoa começou a trabalhar, mas tinha o LOAS, vai cruzar o CPF... Vai cessar. Vai cessar. E outra coisa, às vezes o casal, né? O marido é aposentado. Vamos supor que às vezes um dos dois, a mulher continua trabalhando, né? E o marido está aposentado. Vai ser observada a renda dos dois para poder conceder. Se o marido receber um benefício de um salário mínimo, a mulher também consegue. A gente consegue até 2 BPC-LOAS por família. Não, mas e se um dos dois for aposentado se for no de valor verdade? De um salário mínimo, não tem problema. Consegue o BPC para outra pessoa, para outro idoso. Certo. Agora, se for maior que esse salário mínimo, aí já é difícil. Por quê? Como é feito o cálculo? Eles pegam o valor da renda familiar e dividem por quantas pessoas compõem a família. Por exemplo, um só recebe um benefício de um salário mínimo de 1.518, salário mínimo. Hoje está 1.518. Isso, 1.518. Divide por dois componentes da família. Vai ser maior do que 1/4 do salário mínimo por pessoa. Porque esse é um dos requisitos. A renda tem que ser, por pessoa, per capita que a gente fala, né? Tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo por pessoa. Já ultrapassou. Mas se for do idoso, né, ou crianças com deficiência, né, consegue mais de um na família, desde que não tenha renda extra. Certo. Não tenha ninguém trabalhando, por exemplo. Ok. Né? Vamos dar uma dúvida aqui também para quem tem essa dúvida, né? 2 idosos na casa, os filhos todos casados, 2 idosos na casa. Um aposentado, o outro não. Aí o homem é aposentado, a mulher não é. Aí a mulher recorre ao LOAS, consegue. Se for o benefício do marido for de um salário mínimo, ela consegue. Tá, mas cruzou o CPF dos dois e ele recebe um salário mínimo. Ele corre o risco de perder a aposentadoria? Não. Eles permitem que 2 benefícios de salário mínimo podem ser pagos. Agora, o homem recebe R$2.000 e são 2 idosos. Divide 2.000 por 2 pessoas. Dá R$1.000. É maior do que 1/4 do salário mínimo por pessoa. Aí não consegue. Ok. Isso Então, em suma, né, doutora? 2 pessoas estando juntas, uma se recebe o salário mínimo, a outra pode requerer ao LOAS. Se não, não. Por causa da renda familiar, né? Isso. 2 idosos recebendo aposentadoria de um salário mínimo e o outro um BPC-LOAS de um salário mínimo, consegue. Okay. Agora, se a pessoa aposentada recebe mais do que salário mínimo, aí já fica mais difícil. Tá certo. Eu acho que a gente tirou as dúvidas de muita gente que passou e-mail, que nos perguntou, mas se houver mais dúvidas, a gente chama de novo. Sim. Lembrando mais uma vez que você pode fazer parte aqui do nosso quadro de parceiros. A gente pode apresentar aqui. Nós podemos apresentar a sua marca, o seu comércio, a sua empresa. É só entrar em contato conosco, o nosso departamento comercial, tá bom? E segue a gente nas redes sociais. Tá aqui o nosso endereço, a produção coloca, tá bom? Dá um linkzinho lá pra gente e segue a gente lá. Né, doutora? E como é que faz para a pessoa que quer procurar uma advogada previdenciária para tentar se aposentar?
Nós sempre orientamos que se você tiver dúvidas, quiser fazer uma contagem de tempo de contribuição para saber se já está na hora de você se aposentar. Isso é bom. Quais são os documentos que você precisa, né? No caso de hoje, né? Salário maternidade, quais são os requisitos, documentos, aposentadoria por tempo de contribuição, quais são os documentos que eu tenho que estar levando para poder me aposentar. Procure um advogado especialista da sua confiança. Isso, em previdência, né? Isso, porque hoje em dia a gente fala que assim, todos os advogados fazem direito previdenciário, mas procure um especialista da sua confiança, né? Exatamente, porque existem os que são especialistas no assunto, né, doutora Márcia? Sim, porque a gente sempre fala assim, se você tem um problema do coração, você procura um clínico geral ou um cardiologista? Então, se você quer aposentar, você faz a sua contagem com um advogado previdenciário. Se eu quiser, a doutora Márcia, como é que eu faço? Você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Isso. Nós temos o Instagram e Facebook, tá? E também agora temos TikTok também. Né? Olha, agora ela tá até no TikTok, tá gente. No TikTok. Você pode, nossa produção já deve ter colocado aí para você o endereço dela, é só você entrar. Isso, pode falar. @marcialopes.adv. Pronto. marcialopes.adv. Isso, aí pode mandar direct, pode perguntar por lá que a gente responde as dúvidas. Por ética profissional, a gente costuma não passar telefone, né, doutora? Mas é por ética profissional mesmo. Mas você consegue achá-la nas redes sociais. Isso, e também no Instagram tem o link na bio e lá vai direto para o nosso contato pessoal do escritório. Esse link na bio é ótimo, né? O link na bio vai direto para o WhatsApp. Vai no link na bio, é isso aí. É isso aí. Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco mais uma vez. É sempre muito bom vir aqui trazer conhecimento para as pessoas que são tão carentes de informações, né? E é necessário, né, doutora? E eu estou à disposição quando precisar, é só chamar. A gente chama mesmo, porque o nosso intuito é ajudar você e que as suas informações, né? Sim. As informações da doutora são muito importantes para você que está aí tentando um espaçozinho aí na Previdência, ok? Um super abraço e a gente volta logo. Até mais.